hoje nós temos um convidado, que é o doutor Guilherme Catani. Ele é otorrinolaringologista, um médico super conceituado aqui no Paraná e também no Brasil, e é uma honra recebê-lo aqui. Oi, doutor Guilherme, muito bom te Opa, receber aqui, obrigada tudo por esse bem? convite, tudo bom? Tudo certo. Obrigado você pelo convite. Ai, olha, então, eu estava aqui contando que esse é um tema que traz muita curiosidade. Você sabe, Guilherme, que na minha vida dando treinamento, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas na plateia o que que você acha da sua voz, o que que você mais gosta na sua voz? E causa um desconforto enorme, porque de modo geral as pessoas não gostam da voz e querem mudar. O que que você acha a respeito disso? Qual que é a tua opinião? Olha, a minha opinião é que, primeiro, quando a gente escuta a nossa voz sempre gravada. Então, a gente tem uma impressão mental da nossa voz, que é como a gente acha que está falando. Uhum. Quando a gente escuta a nossa voz num áudio, numa mensagem, num vídeo, é uma voz completamente diferente. Então, a pessoa, quando escuta aquela voz gravada, fala: Nossa, meu Deus do céu, minha voz é "Ah, horrível. não é minha". Essa voz não é minha, quem é essa pessoa que está falando? Mas, na verdade, essa questão de percepção no sistema auditivo que a gente tem. Mas é impressionante quando a pessoa fala assim, nossa, quem que tá, essa voz não tem nada a ver comigo. Isso é bastante comum, né? Então, essa questão. E como você falou, é que eu estava conversando antes, né? Essa questão agora de mídias sociais, redes sociais, gravar vídeo, gravar áudio, as pessoas estão escutando mais as próprias vozes. Sim, e não gostando dela. E não Esse é o gostando delas. problema. Esse é o É, problema. eu acho que a grande questão é que quando nós falamos, ó, conheço muitas pessoas assim, detestam a própria voz, mas Jane, você não é uma delas, né? Tenho certeza, porque veja, não pode ser. A questão toda está muito relacionada à forma como a gente percebe a própria voz ao longo da vida, porque a voz, ela, ela é percebida tanto pela vibração interna quanto pela audição. E na hora que a gente vai ouvir a voz gravada, já não tem mais essa maravilha dessa reverberação, essa ressonância, essa vibração que a gente sente, que é uma delícia ouvir a voz. Mas, ao longo da vida, você treinando para ouvir a tua voz, respeitosamente, você entende que ela não é tão diferente assim dessa que você ouve enquanto fala. Mas é claro que você precisa levar em consideração que essas diferenças são normais e também fazer um levantamento muito claro de quais são os aspectos que te incomodam quando você ouve a voz. E aqui nós podemos falar sobre várias coisas, né, Guilherme? Podemos falar sobre uma voz, até quanto que ela pode melhorar. Então vamos pensar assim, ó, no primeiro aspecto, uma voz normal. Até quanto ela pode melhorar na tua avaliação? Pois é. Assim, aí a gente tem que ver o que essa a voz normal para quem? O que essa pessoa espera, né? É. Qual é a atividade dela, né? Então, Normal às para vezes, fala, quem, né? normal para quem, né? Para um Aham. cantor lírico é diferente para mim, né? É diferente para um programador de computação que, então, tem que ver qual é a expectativa, até onde essa pessoa pode chegar, né? E eu sempre falo, né? Quando a gente não existe ali, não existe uma doença da prega vocal, não existe uma patologia orgânica da prega vocal, o otorrino não tem muito o que fazer, né? A gente acaba Uhum, atuando muito mais quando existe uma alteração ali estrutural. uhum. Então, a nossa função é fazer o diagnóstico, ver que está tudo certo, fazer um exame e encaminhar para uma fono. E aí sim, a fono vai poder tem muito mais armas, tem muito mais mecanismos para melhorar essa questão da voz. É, e eu acho muito bacana, talvez até muita gente nem saiba o quanto que o trabalho de otorrino e fono é muito interligado nesse Exatamente, aspecto da voz. E é uma parceria que tem que ser de muita colaboração, ou seja, não dá para colaboração. começar um trabalho de voz dentro do consultório sem ter um diagnóstico com otorrino. E é muito interessante isso, Guilherme, porque às vezes quando um paciente chega para fazer um trabalho de voz, olha, com a voz super rouca, precisando melhorar a qualidade,
Não, primeiro passa no otorrino. Ah, não, Cida, mas não dá para pular essa parte? Não, não dá para pular essa parte, porque é o diagnóstico que vai dar condições a gente fazer um tratamento adequado. Agora, conta um pouquinho como é que é esse exame, por exemplo, ó, voltando à questão do que é normal, do que não é normal, como que uma pessoa sabe se ela precisa procurar um médico otorrinolaringologista? Vou deixar você falar isso. Ótima pergunta, tá? Então, o conceito geral que a gente tem é qualquer queixa vocal persistente. Então, a pessoa está lá. É diferente, eu fiquei resfriado, fiquei sem voz, 2 dias, 3 dias e melhorou, ótimo, segue tua vida. Mas é a persistência do sintoma que acaba gerando a necessidade dessa avaliação. Então, de maneira geral, a ideia seria a persistência de uma rouquidão, de uma dificuldade, dor, ali por mais de 10 a 15 dias, aí estaria bem indicado procurar o otorrino. Né? É diferente de uma queixa mais aguda, que seria autolimitada até. Voltando à questão do exame, Cida, eu acho, minha opinião, eu acho muito legal, né? Eu sei que hoje em dia é corrido, a fono tem agenda, é difícil conciliar as agendas, mas quando a gente consegue fazer o exame junto, eu acho muito legal. Né? Às vezes a fono vai lá no consultório, vai com o paciente, a gente vê, discute, é isso, não é isso. Poxa, é tão enriquecedor, eu acho que é uma via de mão dupla, e o paciente que sai, que é o maior beneficiado com isso. E acompanhar a cirurgia também é maravilhoso. Também é legal, né? Eu acho que uma das coisas mais emocionantes na minha área, assim, foi acompanhar as primeiras vezes que eu acompanhei as cirurgias de laringe. Que emoção, né? Que emoção. Assim, todo aquele cuidado para tirar uma lesão. Nossa, é maravilhoso. O trabalho do otorrino é um artista, né? É um artista, É muito bonito, realmente, porque as pessoas, isso é um grande ponto aqui no meu espaço, na minha forma de compartilhar o conteúdo online. Eu sempre digo, eu não vou ensinar exercício de voz aqui, porque exercício de voz é uma coisa tão séria, tem que ser indicado de uma forma correta, e, enfim, mas trazer orientações que sejam muito importantes de serem seguidas não só um dia ou outro, mas na vida como um todo, levar para a vida, da vida. Exatamente. Porque a vida tem suas características, às vezes um período mais estressante, menos estressante, e ao longo da vida a voz também muda. Então, Guilherme, eu queria, assim, pontuar algumas coisas importantes que você disse aí. Primeiro que quando uma pessoa tem uma alteração na voz, ela precisa levar isso a sério e perceber por quanto tempo essa alteração acontece. É uma dor de garganta, é uma coisa ali pontual, um quadro específico, vai lá que os otorrinos já vão resolver isso rapidinho, né? E pronto. Agora, muitas vezes a pessoa sabe que não é uma infecção de garganta nem nada, mas ela falou muito, foi no jogo, ontem teve jogo do Atlético, aposto que o meu irmão tá rouco, porque ele deve ter gritado muito lá. Então, o que acontece? Por uma situação que você sabe que você grita, que você fala demais e acaba ficando rouco ou rouca, é importante observar se essa rouquidão perdura por muito tempo. E aí o doutor Guilherme falou, 10 dias, no máximo 15 dias, você tem que procurar, e tem que procurar o médico otorrinolaringologista. Por quê? Não adianta, nesse caso, procurar a fono, nem o professor de canto, nem ninguém. Você tem que procurar o otorrino, porque ele vai fazer um exame. Conta como é que é esse exame que o pessoal se pela de medo de fazer. Então, o exame que a gente adora fazer é a videolaringoscopia, que é o exame básico do otorrino, né? Tem uma fibra, são lentes, né? Um equipamento com umas lentes, que ela tem uma angulação de 70 graus, que a gente consegue, através da boca, a ponta dele fica perto ali da úvula, da campainha, a gente consegue ver toda a laringe, tá? Então, esse é o exame inicial. Sem isso, a gente não consegue. Ou seja, não entra nada lá dentro. Não entra lá. Não é. Puxa a língua para fora e põe ali
e A câmera coloca fica na lá, pontinha. fica na pontinha. Ela não precisa descer até lá embaixo da goela. Lá. Ela, Porque o pessoal tem medo disso, né? Que a câmera é como se fosse uma endoscopia, na verdade, não, porque a mas não câmera vai é. ver aqui do alto, é bem tranquilo fazer esse exame. E a Quanto outra, tempo dura o exame? olha, eu brinco que depende do paciente, né? Se soltar a Se linguinha, soltar a deixar a língua, linguinha ficar tranquilo, solta. é super, é 1 minuto, né? Mas se a gente É, fica ali, vai, puxa, vem, vai, vai. Hoje eu fiquei uns 5 minutos para fazer uma laringo. se Nem era ficar uma numa estrobocopia. guerra, Porque é, aí é. vai da gente tentar convencer, treinar, solta a língua, respira. Essa coordenação toda é Calma. calma, tem que ter Eu até te paciência. peço para você falar sobre esse exame pelo seguinte, porque é um exame que a gente que lida com isso sabe que é um exame simples, que é rápido. Toda vez que eu encaminho um paciente, eu digo assim: vai lá, solta a tua língua, deixa o médico agarrar a tua língua, Relaxa, relaxa, porque o exame, 1 minuto você resolve isso. Agora, se você resolve. ficar fazendo força com a língua porque você está com medo que alguma coisa entre na tua garganta, Não é tem como fazer. desconfortável. É É, desconfortável, mas é um exame muito importante, um exame muito bonito, porque é claro, né? A gente assim que é meio apaixonado por voz e tal, tem essa coisa, mas ver as pregas vocais ali é. trabalhando. Ah, eu conto uma história, eu acho que eu já contei várias vezes isso aqui, mas eu vou contar para você aqui, Guilherme, para quem nunca ouviu essa história, tá bom? Que eu gosto de contar. Quando a minha filha nasceu, quando ela chorava, ela era bem chorona, eu adorava. Um dia eu me deparei olhando para a boca dela, A recém-nascida, né? epiglote. Eu vi a epiglose dela, mas gente, mas ela era tão gritalhona que dava para ver a preguinha vocal dela lá. Eu falei, gente, não é possível que eu tô vendo isso, não é possível. Daí comecei a colocar luz e tal, falei, e ela se mata de rir quando eu conto isso, porque diz, que tipo de mãe é essa que Fica vai olhando lá, primeiro né? ver? É. Ai, mas muito legal isso, É porque é legal. realmente emocionante, É né? emocionante. A laringe da criança ela é alta, né? Sim, Por isso que permite a criança respirar e mamar ao mesmo tempo. É uma habilidade que a é. gente, adulto, já não consegue mais. Mas é impressionante, dá para ver mesmo. Então, saindo aqui desse aspecto do diagnóstico, então voltando lá, parou de onda, foi lá, foi no otorrino e fez rapidinho esse exame. E aí o doutor Guilherme ou o otorrino que você costuma frequentar, consultar, diz assim, olha, tua laringe está normal, não tem nenhum problema. Então, você tem que pensar, tá? Minha laringe está normal, ou seja, a casa das minhas pregas vocais, das minhas cordas vocais, está tudo bem ali. Então, o que, que quer dizer isso? Que eu não estou com nenhum problema de voz? Não, não. Pode ser o que a gente chama de uma doença funcional. É mais ou menos como Aham. se a gente tira uma fotografia, tá? A fotografia é um que congelasse um momento. Mas com a Uhum. fotografia, a gente não está avaliando a função completa da laringe, né? E a laringe não é só, a A voz forma não é de só usar, de né? usar, exatamente. Uma analogia que eu faço também com os pacientes, teoricamente, quando tem 2 pernas, você pode correr uma maratona. Mas todo mundo consegue correr uma maratona? Não, não está Sim. treinado para isso. Mesma coisa a voz. As pessoas começam a falar, vai ficar rouca. Tem doença na prega vocal? Não tem, mas tem que treinar, É. usar de uma maneira adequada. Isso, inclusive, é muito comum nos professores, pessoas, não só os professores, mas pessoas que usem Profissional extensamente da a voz, voz, o profissional da voz, que tem o uso mais intenso, ou seja, precisam colocar mais intensidade para falar, para serem ouvidos, e também falam por muito tempo. É bastante comum ter sintomas como cansaço após falar dor por um cervical, período né? longo, dor e a rouquidão. Então, esse exame que o doutor Guilherme explicou, ele vai fazer ali uma avaliação, vendo se existe algo que justifique ali nas pregas vocais essa rouquidão. Diante do quadro, olha, eu estou rouca, minha voz está cansada, mas mesmo assim minha prega vocal está normal. Aí a conduta é fonoaudiológica, você vai fazer Lógico. uma reabilitação, você vai aprender a usar melhor a voz para que você não se canse, para você usar melhor toda a estrutura,
toda essa relação músculo-esquelética, ou seja, de projetar a voz de forma correta, de usar as técnicas que te deem mais resistência vocal, e aí rapidamente se resolve o problema. Mas, Guilherme, tem muitos problemas que são orgânicos, ou seja, que a prega vocal está machucada. Vamos falar sobre eles? Qual que é o mais Sim, comum aí? o mais comum disparado são os nódulos vocais, Que né? até uma cliente tua aqui, já deixa eu te contar, a Jane falou que o marido dela já fez cirurgia com você, viu só? Olha aí. De nódulos. Aham. É, de O nódulos. nódulo, o Aham. nódulo, apesar é o, digamos, é a doença orgânica ali mais comum, mas não é das que a gente mais opera, né? Sim. Por quê? Porque as fonos resolvem. Resolve na maioria absoluta das vezes, né? É, Então, é, uma é. 90% das vezes a fono resolve. Então, tem duas coisas que eu queria falar sobre os nódulos. Quando se fala em nódulo, já acende uma luz, meu Deus, estou com câncer. Gente, nódulo de prega vocal é calo, é o É, popularmente conhecido como calo. Calo calo na de corda prega vocal. vocal, todo mundo já ouviu falar em calo na corda vocal, alguém que perdeu a voz estava com calo na corda vocal. Na verdade, se a gente falar o nosso jeito aqui, né, doutor Guilherme, é nódulos nas pregas vocais, mas É, aí causa um pouco de confusão. Mas aí o que acontece? Os nódulos, quando eles são cirúrgicos, são nódulos mais velhos, ou seja, são que mais velhos e são a exceção da exceção, né? São que estão há muito tempo, eles já estão uma certa não fibrose, respondem bem e não na respondem à terapia de fono. fono. Então, a fono é É, sempre a primeira opção no tratamento de nódulo. A cirurgia é a é. exceção. E o nódulo é a única alteração que acontece exclusivamente pelo mau uso da voz. Pelo Então, uma mau uso da pessoa que voz. grita muito, que faz muita força, uma pessoa que é muito raivosa, que está sempre colocando força demais na voz, ou que tem uma profissão que precisa falar muito alto e por muito tempo, pode desenvolver um nódulo na prega vocal. Por isso que esse exame vai dar esse diagnóstico certinho. Vai dar Mas esse aí, diagnóstico. mas aí tem outras lesões aí que Tem vocês precisam outras lesões. operar. Conta Aí, para nós aí. digamos assim, de cirurgia, o campeão são os pólipos. Os Aham. pólipos também são lesões, né, fonotraumáticas, que eles já não respondem tão bem à terapia com a fono. Depois vem, Na acaba verdade, entrando responde muito mal, né? Não é nem tão muito bem, mal, é né? muito mal. Na minha Respondem muito mal. percepção, é, é. Então, os pólipos acabam indo praticamente. Aí inverte, né? A maioria das vezes absoluta acaba sendo cirúrgico. E aí outras Sabe que lesões. eu vou dizer para você que com 36 anos de consultório, sendo especialista em voz, eu, quando chega um pólipo para mim, eu digo, resolve isso com a otorrino, Pois é. porque é muito, é muito. Eu tenho, acho que o caso de uma situação de pólipo que regrediu, mas eu não estou convicta que tenha sido a minha competência que resolveu, porque eu acho que ele era muito pequeno, talvez, não sei, não acho, porque eu acho que é uma lesão que vocês aí têm total. Resolve, exatamente. A resolução É, é um ponto fácil de resolver. E o importante é a terapia após, né? A pós-cirúrgica é sim. bem importante para melhorar o padrão vocal e evitar situações que favoreçam uma recidiva da lesão também, né? Pólipo é interessante porque em campanha política, e o doutor Guilherme aí é irmão de um grande profissional do marketing político, sabe muito bem, já teve que resolver vários casos em cima da Já, hora, né? já, já tive que atender Político alguns. grita muito em época de campanha, coisa e tal, e é muito fácil político fazer nódulo, desculpe, pólipo, Poli. não é? E eles falam, e começa, daí você vê, fala, vai ter, é questão de tempo, né? Tem uns que a gente vê que É muita força, é um é discurso muita força, muito intenso, é bem a é aquela lesão. sobrecarga. Eles têm, né, pouco tempo de campanha, fazem não sei quantas cidades por dia, então acaba tendo E, uma sobrecarga vocal aí muito grande mesmo.
E muitas vezes a sobrecarga vocal junto com uma situação adversa, ou seja, a pessoa está meio gripada, está ali com um quadro já que favorece. É isso Favorece, mesmo? já não come direito, daí começa com refluxo, daí já ar-condicionado direto. Então são vários, tem alguns que fumam ainda, então são vários fatores irritativos juntos. Aí é uma Aí é bomba uma atômica, combinação perfeita para acabar numa explosiva, cirurgia. Para uma acabar numa combinação explosiva cirurgia e depois ir para fonoterapia, né? para fonoterapia. É, tem uma história muito interessante, até o doutor Evaldo Macedo, também otorrino, esteve comigo o ano passado num bate-papo, e nós estávamos lembrando de um cliente meu, que ele chegou no consultório e falou, Cida, olha, cirurgia eu não faço, eu fui lá no doutor Evaldo, ele falou que só resolve com cirurgia, mas eu quero fazer fono. Eu falei, eu não vou te tratar, porque não vai resolver, você vai perder teu dinheiro, a gente vai perder tempo aqui, não vai resolver esse teu problema. Era político, esse nosso paciente. Depois de tanta conversa e tal, convenci que ele tinha que fazer a cirurgia, ele foi. Morria de medo, aquela história toda. Você acredita que ele foi, fez a cirurgia, mas logo em seguida teve um problema, uma situação que ele foi para o palanque, uma semana depois, ele ainda estava ali com tudo. Ai, ai, Ele ai. fez uma nova lesão em cima. Ele fez, ou seja, ele não queria passar por uma cirurgia, passou Tive que por fazer duas, tudo. uma atrás da outra. Meu Deus, é importante isso, saber que a voz ela precisa de um tempo para se recuperar. Para se E, recuperar. e esse pós-cirúrgico é muito importante, né? Assim, a própria orientação que vocês dão, sempre acho tão bacana sobre todos os cuidados. Pós-operatório, é. Inclusive, a minha tese de doutorado foi exatamente sobre isso. Foi o tempo de recuperação, né, pós-cirúrgica. A gente analisou lá pólipo num grupo e cisto intracordal do outro. Então a gente viu que os pólipos acabam um mês, fica jóia, mas o cisto demora 3 meses para a voz ficar aceitável. Se Então, recuperar, né? E vai se com bom recuperar. trabalho de fono, né? Com bom Agora, trabalho de fome. e o repouso vocal, assim, o repouso não, por exemplo, a pessoa fez cirurgia e qual que é a indicação? Porque isso é uma coisa que muda muito, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. 3 dias sem falar absolutamente nada. Tem alguns médicos que hoje dizem que não precisa não falar mais nada, que pode sair falando da cirurgia. Como que você vê isso? Bom, eu trabalho no Hospital de Clínicas e no Hospital Ipo. Quem me ensinou a fazer essas cirurgias foi o doutor Evaldo. Então, a gente segue mais ou menos a mesma linha. Tá? A gente Uhum, gosta de um repouso vocal. Então, uma uhum. semana de repouso vocal não vai fazer mal a ninguém e vai garantir uma recuperação excelente, uma boa cicatrização. Então, a gente faz de rotina uma semana de repouso vocal e começando a fono já em seguida. No 8º, 9º É, dia, já começa a fono. Então, é, essa é a nossa eu, orientação. ele ainda é mais, vocês ainda são mais cautelosos, né? Tem alguns otorrinos que 4 dias, 5 dias, mas eu considero que é muito importante fazer esse repouso vocal e é muito interessante, principalmente porque o paciente, quando vem para uma cirurgia, enfim, fica sem a possibilidade de se comunicar como habitualmente faz, é uma atividade que, ao cessar, mostra a importância e a relevância que tem na vida. E Na uma pessoa, vida. quando fica quieta por alguns dias, não podendo falar, ela entende muita coisa. E é Sim, a muito legal importância de essa cuidar. experiência, né? E a experiência, sim, de dizer, puxa, olha, como às vezes eu falo sem necessidade, eu vou cuidar mais da minha voz, em vez de ficar berrando, em vez disso e daquilo. Aqui, a Cláudia está perguntando qual tipo de exame que descobre o nódulo, o nome do exame. É a Então, vi... o exame básico chama-se videolaringoscopia. Existe, digamos Uhum. assim, um plus, um a mais que a gente pode fazer, que é chamada estroboscopia. A estroboscopia ela tem algumas indicações. Se às vezes quem está na dúvida de diagnóstico, será que é um nódulo, será que é um cisto intracordal? Então ela ajuda ali em alguns detalhezinhos. Mas o exame
básico, o mais importante é a videolaringoscopia. Isso, e assim, existem muitas alterações, como o pólipo, o cisto, tem o que a gente chama de alterações estruturais mínimas, a pessoa Mínimas. nasce com um defeitinho de fábrica, né, e que Exato, e também com o precisa de uso, tratamento. às vezes na vida adulta, né, quando tem uma demanda vocal mais alta, esse pequeno defeito acaba se transformando, dando bastante sintoma. Então, a gente precisa, às vezes, Um cuidar baita de desse um pequeno problema defeito. na vida, né. Que é pequenininho assim, mas com uma demanda vocal alta acaba se exacerbando. Nossa, nem fale. E aí é que a pessoa diz: "Mas nossa, todo mundo da minha família é rouco". Isso é interessante, né, quando tem mais pessoas na É família sempre com bom uma dar uma... rouquidãozinha. E realmente, nesses casos, a relação fono e otorrino é muito bacana, porque o otorrino vai fazer o procedimento cirúrgico, vai cuidar bastante desse paciente e nós, fonos, vamos dar a possibilidade dessa voz que já dessa laringe que tem um defeitinho de fábrica que nem nunca vai ser 100% normal, não é mesmo? Mesmo que Mesmo com tire é, cirurgia, mas aí a gente vai trabalhar o que a gente chama de voz adaptada, ou seja, potencializar ao máximo aquela voz para que ela possa ter resistência, ela possa ter uma boa intensidade e a pessoa poder executar a sua atividade da melhor forma possível, né? exato. Esse é o ideal, né? Você não vai curar 100% as pessoas, vamos deixá-las, né, aptas para a atividade do dia a dia. Guilherme, tem aqui uma pergunta do Everton e a tireoplastia, ó que bacana, a gente também Olha pode aí, falar, viu? a tiroplastia é minha paixão, né? Como eu falei, as microcirurgias de laringe eu aprendi com o Dr. Evaldo, ele me ensinou tudo sobre microcirurgia de laringe, e um tempo depois a gente viu que a gente precisava atingir um outro tipo de lesão, de alteração, que a gente não resolve com a microcirurgia de laringe. Tireoplastia, Uhum. para quem não sabe, que vamos traduzir para o português, Isso. seriam cirurgias, não tem nada a ver com a glândula tireoide. Tá? A gente pensa, nossa, cirurgia da glândula. Não, não é. É, porque faz uma conexão, né, É, tireoplastia. Aham. já parece que é a glândula tireoide, é que elas têm o mesmo nome, a glândula tireoide e a É mais cartilagem para tireoide. baixo, é. Exatamente. Eu acho que até que eu Tireoplastia, tenho uma foto ou aqui se que tiver uma laringe aí, vá então a falando tireoplastia depois. seriam cirurgias na cartilagem da laringe. Então são cirurgias que a gente consegue mudar ou a posição ou a tensão da prega vocal, mas atuando na cartilagem e não na prega vocal em si. Temos uma fotinho aí? Tem, ó, que legal, Olha aí, ó, que ó. bonitinho. Ó, Eu então tenho um seria bloquinho aqui, ó, vendo, isso, ó, seria exatamente isso. Seriam esse mais essa é a acinzentado ali glândula e e a aqui é cartilagem. a Exatamente. Seriam cartilagem. incisões na cartilagem, né? Que a gente Aqui, aham. consegue mudar ou a posição ou a tensão. São 4 tipos de tiroplastia. Né? Tem a tipo 1, que é chamada de medialização. A gente consegue, quando o paciente tem uma paralisia de prega vocal, né? Uma prega vocal não encosta na outra, a gente consegue fazer uma pequena janela nessa cartilagem, coloca um bloco de silicone, uma prótese de silicone, empurra essa prega vocal, ela consegue encostar com a outra. Né? Para Essa é poder produzir a voz. uma voz, Uhum. senão ela tem um escape de voz e acaba não. O escape de É, no ar caso de e não uma vibra. paralisia, Paralisia. o que que vai acontecer? A pessoa vai ter uma voz, vai ter dificuldade de Soprosa, falar. né? É soprosa porque uma prega vocal não vai estar encostando na Não vai estar outra. encostando na outra. Então ela vem E e o fica aqui. otorrino vai dar uma empurradinha, né? Ela vai continuar parada, mas vai parar no meio e a outra É, consegue encostar. exatamente. A tipo 2 a gente quase não faz, que seriam basicamente para pacientes com disfonia espasmódica, que a gente consegue resolver bem com injeção de botox, então a tipo 2 a gente acaba não fazendo. A Uhum, 3 é a chamada de relaxamento. A tipo 3 é indicada para homem que tem a voz muito fina, né? Foi para fono, uhum. não melhorou. A gente consegue diminuir a tensão da prega vocal. Eu sempre falo, é mais ou menos como se soltasse a corda do violão, a corda do violão está esticada, fica um som agudo. Se a gente solta a corda do violão, ela fica um som mais grave. Então, é para Uhum. homem com voz fina ou para homens trans.
E a tipo 4 seria uma sutura que a gente faz entre a cartilagem tireoide e a cricoide, e com isso a gente estica a prega vocal. Mesma coisa na corda do violão, só que aqui seria o contrário. A gente estica para conseguir uma frequência mais alta. A indicação principal dessa tipo 4 seria para mulher trans. Né? Então, as tiroplastias, então, dos 4 tipos, a gente acaba usando 3, um fica de lado. Que E daí são bacana, cirurgias né? daí são cirurgias que tem que fazer uma incisão no pescoço mesmo. E são cirurgias que têm excelentes resultados. O resultado é bem bom. É impressionante o resultado. Impressionante. Impressionante mesmo. Que bacana, o Everton já fez essa cirurgia? Porque que bacana você saber. Bom, só que respondendo algumas coisas, a Cláudia pergunta se é só com o otorrino que faz esse exame. Sim, a videolaringoscopia sim, Sim. uma cirurgia de laringe também. E o que mais aqui? Tem gente falando que o otorrino é brabo. Estão falando de você aqui, Guilherme. Você é brabo ou não é? Eu não, eu sou um anjo. Ai, ai. Aqui, ó, tireoplastia tem algum risco? Olha, Algum tipo toda de risco? cirurgia, né? O risco da tireoplastia, o que, que acontece? É diferente da microcirurgia. A tireoplastia a gente tem que fazer uma incisão no pescoço, tem que afastar a musculatura lisa do pescoço, tem que achar a cartilagem, incisar essa, a cartilagem, né? Então, a gente está muito próximo da via respiratória, na verdade, onde passa o ar. Então, o grande risco, né? Mas logicamente controlado, a gente tem que tomar bastante cuidado com a técnica cirúrgica, seria algum edema cirúrgico que dificultasse a respiração no pós-operatório imediato. Esse é o grande risco. E sangramento do leito cirúrgico. Toda Mas cirurgia tem um toda risco, cirurgia né? tem o risco, É. exatamente. Mas o Mas risco é ela bem é baixo. muito bem sucedida, né? De modo geral, é uma cirurgia Isso, exatamente. simples. Se a gente for comparar, né, risco-benefício, Sim, o sim, benefício é muito. absurdamente grande. É, A gente tem feito bastante essa cirurgia, o resultado é bem bacana mesmo. qualquer hora eu quero ir lá assistir uma, me convide, me Sim, chame lá quando for fazer. vou fazer. Te chamo mesmo. Eu acho bacana. Pessoa que vive com tosse tipo pigarro. Ai, que bom, Suzy, que você perguntou isso, porque era o próximo tópico que eu queria falar. Assim. Hoje, a quantidade de pessoas que têm problema de estômago, que têm refluxo, é uma coisa. Eu não sei É se bastante. hoje você mudou, será que piorou isso? O que você acha? Só sei que assim é muito recorrente, a pessoa tá Sim. rouca, tá tossindo e não sabe o que que é um pigarro, uma tosse seca. E aí, entra aí, vou deixar você. Eu acho que piorou. Eu acho que a gente está fazendo mais diagnóstico. Né? Eu acho que uma grande parte desses casos já existiam e a gente acabava não fazendo o diagnóstico. Às vezes pela dificuldade de conseguir fazer um exame, a laringoscopia nem sempre foi tão acessível como é hoje. Então, a gente fazia menos diagnóstico, com certeza. Mas a incidência está aumentando, né? Porque é uma doença multifatorial, entra aí a psicossomática junto, porque ela envolve parte Até emocional, vamos a contar um questão pouquinho como é que é o alimentar. refluxo, né? Porque muita gente talvez nem É, saiba o que que é o refluxo. Acha que é é, só um quadro específico, é, mas não, né? o refluxo, na verdade, na nossa área aqui, fono e otorrino, na verdade, é o que a gente chama de são manifestações extraesofágicas ou manifestações atípicas. A maioria dessas pessoas não tem azia e queimação. Tá? Azia e queimação quer dizer que é um escape de ácido muito grande do estômago que a pessoa sente a queimação aqui no esôfago, na boca do estômago. Quer ver, Quando. ó? Vou mostrar na minha Mostra aí, figurinha. mostra aí. Posso? Deve, Eu ajuda tô a gente a terrível com entender. essa minha figurinha aqui, hein? Nem me Ajuda a gente a lembrei que eu entender. tava com essa figurinha. Mas aqui, né? Na Veja, realidade, ó, a proximidade da laringe com a entrada do esôfago. O ó, esôfago vamos começa exatamente aqui, atrás deixa da eu laringe. até ajudar Ó, aqui, né? tá Ó. aí, ó. Ó, tá aí a Coitado, você não, ó, epiglote, né? aqui é epiglote, aqui é a laringe e aqui vai É o contando aí, esôfago. Aí a esôfago. entrada do esôfago. Isso. Então, Ele ó, você come, vamos imaginar quem está assistindo aí, ó. A gente come, ó que perfeição. A epiglote, que é uma cartilagem, vai deitar aqui, vai fechar a para laringe proteger a e o laringe, alimento vai para lá. abre o Isso, esôfago, vai para o esôfago. Então, vocês vejam que é isso. ali na faringe, na parte baixa da faringe, é uma encruzilhada. Né? É Então, aqui, ó, né? uma Então parte tem aqui, aham. é a encruzilhada aerodigestiva. Então,
o esôfago está muito próximo à parte posterior da laringe, né? Uhum. Então, às vezes, esses refluxos que não são tão intensos e não causam azia e queimação, eles podem irritar a garganta. Quais são os sintomas? É o pigarro, é tosse crônica, é a sensação da bola na garganta, a sensação que tem uma coisa parada que não sobe e não desce. Então, esses são esses Rouquidão sintomas. também, Rouquidão, né? exato. Pode até dar Uhum. dor de ouvido, otalgia reflexa. Então, são essas manifestações que são muito, mas muito comuns no consultório do otorrino. E às vezes a pessoa não entende, mas Então, eu não tenho azia. Como é que eu não tenho refluxo? Mas eu não tenho não, azia. eu não tenho Então, refluxo, eu não tenho azia, eu não tenho nada, não tenho exatamente. problema de estômago. Mas aí é interessante ver o seguinte, por exemplo, tem a Suzy aqui falou, né? Um, um quadro de tosse e, deixa eu ver, tosse e pigarro. O que tem que fazer? Vai no otorrino, tem que ir no Isso. otorrino, não tem história. Aqui, Pronto. ó, o Rodolfo aqui no YouTube está falando aqui, oi, Rodolfo, está falando, o iogurte faz uma grande alteração na minha voz, fica com bastante pigarro. Aí entra aquela questão dos derivados de leite, que pode aumentar a produção do muco. Aí seria um outro mecanismo, né, que a gente tem visto em algumas pessoas, né, que usam leite e derivados, acabam aumentando o muco e acabam tendo aí um momento de pigarro e irritação. Pode É acontecer sim. verdade? E qual que é o tratamento para o Então, refluxo? o refluxo, na verdade, se a gente for analisar, todas as pessoas vão ter, durante a vida, episódios de refluxo com maior ou menor intensidade. O Uhum, tratamento ideal seria nem usar remédio, não só medidas comportamentais. Comer fracionadamente, evitar excessos alimentares, comer devagarinho, evitar alimentos gordurosos, né? Você dá 2 horas entre você jantar e deitar. Só que isso, né, às vezes no mundo real, às vezes a gente não consegue, às vezes almoça correndo, trabalha o dia inteiro, chega em casa às 11 horas da noite, janta e vai deitar. Então, são comportamentos agressivos que a gente tem durante o dia. Então, uhum. o ideal seria a gente adotar medidas comportamentais para controlar o refluxo. Mas às vezes não dá certo. Quando não dá certo, aí a gente entra com medicação para diminuir a produção de ácido, que são os famosos IBPs, que é a família do omeprazol, pantoprazol, que Uhum. tem evoluído muito ultimamente, Pois né? é, que O resultado incrível, tem né? melhorado bastante. O resultado tem Uhum. melhorado bastante. Então, a evolução dessas moléculas, né, tem permitido a gente ter um controle bem melhor aí do refluxo. E o tratamento é mais rápido? Se É, mudar a ele, alimentação e fizer sim, uma reeducação? Uhum. porque o ideal é você não ficar usando remédio o Sim, resto da claro. tua vida, né? O ideal é o remédio para tirar você da crise, você mudar o teu comportamento e tocar a tua vida. Só que Uhum, às vezes a gente não consegue. uhum, Às vezes a gente não... E lógico que refluxos intensos a gente tem que ver junto com o gastro, né? Para ver se tem uhum. fazer cirurgia, alguma outra questão associada, né? É, então veja, quem tem um quadro de refluxo precisa observar que nem sempre os sintomas é sentir azia, às vezes a pessoa nem tem muita Nem coisa, mas tem sempre. uma tosse seca persistente de manhã, tem, né, alguma coisa, Pigarro é vai muito comum. pigarro, ou aquela rouquidão logo de Pela manhã, e que manhã, você alçou muito a voz e tal, vai no otorrino, faz um exame e vê e resolve, porque muitas vezes isso é bastante comum. Quem usa muito a voz acaba também tendo, paralelamente, um quadro de refluxo, sobrecarrega ainda mais a exatamente. utilização da voz. É importante isso. Agora tem algumas perguntas chegando aqui para falar sobre mudança de voz. Olha aí. Quando a gente fala assim, né, que é o grande ponto aqui que a gente quer chegar, né? Até quanto a voz pode mudar? Não é até quando, até É quanto. quanto. Mas até falando isso, o até quando, é interessante que ao longo da nossa vida, desde a infância até a nossa terceira idade, digamos assim, a nossa voz Muda. vai mudar radicalmente, né? E vamos lá, Guilherme, vamos contar aí por que muda tanto assim na É puberdade. impressionante, né? Quando a gente é criança, a nossa laringe é pequenininha. Então, quanto menor a laringe, né, quanto menor o comprimento da prega vocal, mais aguda é a voz.
Depois a gente entra na puberdade, aquela explosão de hormônios, né? Então, o hormônio masculino. Pô, eu, quando tinha 14 anos, dava aquela fina. Ia falar na escola, ia ter que ler o texto lá. E começava. Era horrível. Eu tinha né? Nessa época eu tinha muita vergonha de falar, porque a voz Aham. era imprevisível. Às vezes ela estava grossa, Você às não vezes ela sabia estava se fina. você ia abrir a boca, o Sim, que ia ia sair dar. uma voz grossa ou uma voz fina. Né? Mas Isso acontece com as mulheres também, mas de uma forma muito menos muito menor, intensa, muito menos né? intensa, muito Aham. menos E intensa. também porque a laringe está indo para o lugar, Para a mais para laringe, no baixo. caso, está crescendo, a laringe está ficando mais para baixo. Então é aquela confusão, que às vezes a voz está para cima, às vezes está para E a baixo. mudança Né? é radical. A criança tem lá 300 Hz de frequência fundamental, ou seja, uma voz extremamente aguda. Uhum. A mulher vai ficar lá com 200 e o homem vai para 100. Ou seja, Quer dizer, uma você veja mudança quanto que muito cai, né? maior para o homem Sim. do que para a mulher. Depois, na Ah, vida então, adulta. aqui, um parênteses, né? Que aqui tem, até respondendo algumas pessoas que perguntaram para a gente aqui sobre a voz masculina mais aguda. É nesse momento aí, não é, Guilherme? Que numa aguda Isso, que é a vocal vocal incompleta, incompleta, essa pessoa mantém na vida adulta o padrão vocal ali da adolescência e da infância. Tá? porque a laringe ficou numa posição mais Ficou alta. numa posição mais Isso. alta, ou a prega vocal está mais tensa. Geralmente Isso. isso aí. As duas Tá? coisas, As né? duas coisas. Ou às vezes tem E a lá. reabilitação de fono é muito legal. Muito Você legal, o resultado é consegue muito bom. melhorar muito a voz vai para o lugar certo, né? E aí, depois, quando a gente vai ficando mais velho, acontece o que? Uma atrofia generalizada, uma sarcopenia, ou seja, a gente perde massa muscular generalizada, né? E a prega vocal, né, as pregas vocais, são basicamente um músculo recoberto por mucosa. Você vai perder massa muscular, Vamos mostrar, porque eu estou me vamos mostrar. exibindo com a Você está minha se folhinha exibindo. aqui. Estou me exibindo. Lembrei que eu tinha Acho isso que dentro do negócio do computador. Tá meio amassado aqui, mas dá para ver, né? Olha lá a prega vocal, que bonitinha que ela é. Aqui, a gente está vendo ela de essa cima, aqui, é né? a dela de cima. Aí é no adulto. Depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde Olha essa lá, e massa aqui, ó, muscular. aqui a parte Isso, muscular, aí a dá gente para ver bem o cortou músculo. aquela laringe, ó, o músculo da prega vocal aqui, ó. E o ar, como é que a gente produz a voz? O ar passa, opa, cadê meu dedo aqui? Aí, O ar sai e as pregas vocais vibram. Mas se a prega vocal tiver mais fraquinha, como é que vai ser a voz? vai ser uma voz mais fraca, uma mais soprosa, né? E como fica basicamente só o ligamento fica mais tenso ali, a prega vocal, para tentar fechar, acaba até subindo a frequência fundamental. Geralmente o idoso, o sexo masculino, acaba ficando com a voz mais aguda também. A voz da mulher fica um pouco mais grave no final da vida e E a do do homem, um homem pouquinho mais mais agudo. aguda. É interessante isso, né? Interessante isso. É importante a gente falar um pouco, Guilherme, sobre isso, né? Que às vezes as pessoas, esse vídeo que eu comentei no começo, que muita gente comenta nesse vídeo que circula aí na rede social, esse vídeo meu, que eu pergunto, por que você quer mudar a tua voz? Muita gente quer mudar a própria voz. E uma das perguntas aqui para você é a seguinte, deixa eu ver, cadê aqui? É a pergunta do Gilson. A pessoa pode escolher mais ou menos uma tonalidade de voz quando faz a cirurgia? Boa pergunta, Gilson. A Boa gente queria pergunta. muito que fizesse essa pergunta. Gilson, veja lá. A voz ela é bastante complexa. A voz tem várias características. Tem a frequência, tem a tonalidade, a gente tem o brilho. Na cirurgia, a gente vai mudar basicamente a frequência fundamental, traduzindo para o português. A gente pode deixar a voz mais grave ou mais aguda. Na cirurgia, a gente atua só num ponto da voz. Todas as outras características, entonação, ressonância, a gente não consegue atuar. Tá? Então, a gente não consegue escolher a voz. Você vai trabalhar isso na fono, vai melhorar. Na fono. Tá? Uhum. Que cada voz ela é única, é como se fosse uma Mas não é identidade. assim, né? Chegar com o cardápio e falar, Sim. eu quero essa voz aqui. Eu Não quero essa voz. funciona assim, né? Eu já tive um paciente que queria a voz da Janis Joplin e outra do Elton John. Aham. Eu queria do Pavarotti, mas não dá. Né? Então, na verdade, é a tua voz
só que a gente vai mudar a frequência de vibração. Então vai ter o mesmo modo de falar, o mesmo sotaque, os mesmos jeitos, os mesmos erros, só uma frequência diferente. Basicamente isso. Amanda pergunta se essa cirurgia de mudança da voz é permanente. É permanente. Permanente. Algumas situações, né, chamada tireoplastia tipo 4, que é aquela para mulher trans, em alguns casos, como essa cirurgia, a gente aproxima uma cartilagem da outra, existe uma possibilidade, com o passar do tempo, essa sutura ceder. Ou seja, aquela voz que estava bem esticadinha, prega vocal bem esticada, pode ficar não tão esticada. Não pode acontecer. Mas, a princípio, são cirurgias permanentes. Nesse caso, se é isso, tem que fazer uma nova cirurgia? Fazer uma nova cirurgia. Depende do caso. Depende de caso a caso. Mas, geralmente, a gente acaba indicando nova cirurgia. Eu penso que essa necessidade de querer mudar a voz é algo que tem muito a ver com a falta de identificação com a própria voz, muitas vezes pela falta de reconhecimento da forma correta de utilizá-la. Então, assim, você acaba não gostando da voz, porque na realidade não sabe usar de forma correta. Não sabe usar adequado. E muitas vezes, ao aprender, isso que é o gostoso, eu amo trabalhar com voz, exatamente porque você possibilita que a pessoa encontre o que ela tem de mais maravilhoso para poder, né? Sim. É, muito legal. Trabalhar com a própria voz, potencializar essa voz, mas tudo tem limite. Bem isso, não é porque eu quero cantar que eu vou dizer, tá, então eu vou treinar minha voz e eu vou virar deixa eu ver, uma Adele. Ah, que bom. Não vai, né? Mas não vai, porque tem toda uma questão também que a gente tem que levar em consideração, que é a genética. E o nosso tem faces. Tem face. Uhum. E as cavidades de ressonância, né? Tem a face, língua, cavidade oral. Tudo Vou isso me exibir acaba... de novo aqui, ó, olha lá, mostrando a nossa cavidade de ressonância, olha só. Olha lá. Então, tudo isso interfere na voz. Vai interferir na voz. Sabe de onde que são esses meus... Isso aqui é um bloquinho que eu ganhei lá na Filadélfia, no simpósio da Voice Foundation. Voice Foundation. Da Blue Tree. Então, muito legal, né? Mas acaba sendo bem didático mesmo. É didático. Aqui. Agora, didático. Só para me exibir aqui... Não, mas na verdade, brincadeira, acaba sendo legal, né? Para mostrar mesmo. E outra coisa que eu queria abordar com você é sobre o trabalho incrível e também as pesquisas e cirurgias que você faz na área do transexual, ou seja, os procedimentos para as cirurgias, tanto para a mudança do homem para a mulher e da mulher para o homem. E também quero comentar um pouco do tratamento de fono nesse caso. Então, conta um pouquinho aí. Então, a gente começou a estudar esse tema. A ciência nisso, né? Porque eu acho que é uma coisa muito interessante, a possibilidade de mudar uma voz, né? É impressionante. A gente começou a estudar isso há alguns anos já. Como que a gente começou? Da onde? Né? Pela própria demanda que a gente começou a ter no consultório. Né? E pela até falta de profissionais, falei, opa, vamos aprender, vamos treinar, fazer curso para poder ajudar esse pessoal. Então, o que a gente tem visto? Basicamente, qual seria a sequência que a gente vê na transição vocal? Os homens trans, né? Os homens trans, eles respondem muito bem com hormônio. Então, na transição, eles começam a usar a testosterona, a voz fica bem grossa. E com a fono dando uma polida, raramente o homem trans acaba precisando de cirurgia de voz, né? Então, o homem trans com fono e hormônio resolve 90% das vezes. Na mulher trans, aí já o hormônio não funciona, tá? Por mais que ela use bloqueador de testosterona e hormônio feminino, o fato de já ter sido bombardeada por testosterona antes faz com que ocorra um engrossamento, um aumento de volume de massa da prega vocal, que isso é irreversível, ela não reverte
né? Então, logicamente, o hormônio é importante para os outros caracteres sexuais, mas para a voz, o hormônio feminino e o bloqueador de testosterona não funcionam. Então, a ideia é essa Uhum. paciente, fono. Porque ela tem uma voz mais anasalada, tem algumas características que são bem comuns que as mulheres trans usam para deixar uma voz mais aguda. E, É. né, para Mas nesse tentar. caso a cirurgia é super indicada. E daí, nesse caso, a gente acaba operando. Então, tem essa tireoplastia tipo 4, que é uma da técnica mais antiga, que foi descrita em 77 pelo professor Ishiki. E na década ali de 90, teve um professor alemão, professor Wendler, que descreveu uma outra técnica, que a gente faz uma sutura, né, na prega vocal. Com isso, a gente encurta o tamanho da prega vocal. Ou seja, se a prega vocal masculina é mais longa, né, então que nem a corda de violão. Se a corda de violão mais longa, ela vibra num som mais grave se a gente segurar o violão numa casa próxima à boca. Então a ideia é essa, é diminuir o comprimento da prega vocal, é tentar transformar uma prega vocal masculina numa feminina, deixar a área de vibração parecida, e com isso a voz, a frequência fica mais aguda. E mais uma vez o trabalho de fono e otorrino se complementam, Se porque complementa. uma paciente, quando sai de uma cirurgia, muitas vezes tem a expectativa de já ter uma voz feminina E por não ter sai. feito uma cirurgia, mas não sai. Porque isso é incrível, pessoal. É a nossa relação com a vida, o nosso comportamento vocal. E muitas vezes, sempre, é preciso a gente entender em que contexto que essa voz está existindo. E a gente precisa aprender a usar a voz num novo contexto Exatamente. também. Então, muitos comportamentos que antes eram regidos até mesmo para a própria testosterona, ou seja, um jeito, um comportamento mais masculino de falar, não adianta fazer uma cirurgia só achando que a voz mais fina vai dar conta de mudar esse comportamento. Não vai Não. mudar. Por isso que o trabalho de voz acaba sendo um trabalho de muito autoconhecimento, porque você realmente precisa entender essa relação que a voz tem com a tua vida, com o teu jeito de ser e com a forma como você se posiciona em todas as situações, né? E aí que a cirurgia e a fono vão fazer Vão. muita diferença. Olha, Olha, o Everton aqui está falando que desculpa, fala, Guilherme, não quero não, não, cortar, eu que você só, está eu só puxando queria isso. complementar essa falou dessa associação. Eu acho que todas as cirurgias que falou, a fono é fundamental, mas nessa chamada glotoplastia, ela é mais fundamental ainda, porque a gente vai estar mudando um padrão de fechamento glótico masculino e tentar colocar isso como um feminino. Então, a adaptação dessa Isso é assim o laringe máximo, né? Assim, é de muito, mudança. é o máximo, é o máximo. Então, para a gente, até que as mulheres têm aquela chamada fenda posterior, que já dá uma característica mais feminina na voz, na laringe masculina não acontece isso, mas a gente tem um encurtamento gigantesco da área de vibração. Então, com aquela área pequenininha de vibração, fazer com que aquela área, mesmo diminuída, tenha uma voz, isso é fantástico, eu acho É sensacional. fantástico mesmo. Aqui o Everton pergunta, ó, minha frequência está em 240, você está dentro de um padrão feminino, padrão de voz feminino e agudo. Então, por E exemplo, a agudo. média da frequência fundamental da mulher é em torno de 200 Hz. Mulheres que falam com a voz mais grave, que tem a voz um pouco mais grave, vão estar entre 180, 190 Hz. Você está em 240, então tua voz é bem fina. Eu te sugiro fazer uma avaliação com o otorrino e uma avaliação com o fono, Com a porque dá fono. para trabalhar muito essa tua voz aí. Você tem que chegar em 120. 120, 130, tem um trabalho muito legal, tem técnicas maravilhosas esperando para transformar essa tua voz e, quiçá, também alguma cirurgia, dependendo da situação Exato, aí, depende do né, caso. Às vezes a gente, lógico, a ideia é sempre essa, é tenta fono. Eu falo para meus pacientes, eu não vou operar você se você não fez fono antes. Faça fono. Pô, se a gente consegue ter um resultado definitivo sem precisar fazer uma cirurgia, por que você vai fazer uma cirurgia? Eu sempre comento isso. Aqui tem o Maicon que pergunta se, doutor, consigo resolver a voz fina com a fono antes ou tentar, pelo menos? Deve.
Lógico, vai lá e tem que ver se não é um sulco vocal, às vezes tem alguma alteração na estrutura da prega vocal. Mas estando ali. Tudo parte do exame que a gente falou lá no A gente falou no começo. começo, exatamente. A ideia, o caminho é esse: fazer o diagnóstico, fazer a terapia e vamos ver como é que fica. Se teve o resultado, ótimo, segue lá. Sim. Se não teve, outra coisa, agora é minha vez de te perguntar. Nesses casos aí, agora é minha vingança. Venha, vai. Por exemplo, no caso do nosso espectador aí, que tinha 240 Hz, tá? Eu sei que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas você já sabe, com algumas sessões, se você vai ter resposta, você não vai ter resposta. Sim. Quanto tempo, ou seja, o quantas sessões você acha que é válido você permanecer no caso? Porque às vezes não adianta você, vou fazer fono, vou fazer 5 anos de fono para tentar chegar no resultado. Não. Entendeu? Eu acho Quanto que tempo poucas você sessões. acha? Eu Poucas acredito sessões. que, olha, no máximo, sim, se, por exemplo, a gente chama de provas terapêuticas as técnicas que nós testamos com o paciente para ver se aquilo funciona para ele. Então, a gente faz um levantamento dessas técnicas em que o paciente já respondeu imediatamente com algum tipo de resultado. Então, você vai usar aquela técnica, aqui não resolveu nada, isso daqui não funcionou, deixa de lado. Isso daqui não funcionou, deixa de lado. E se, por exemplo, teve lá uma, ou então uma ou duas que tiveram um bom resultado, você vai trabalhar e vai ver o quanto que você consegue dali. Mas em poucas sessões, talvez 4, 5, vai depender muito assim, se tem alguma resposta ou não. Se não tiver nenhuma resposta, já na segunda, terceira sessão você já leva. Isso é sensacional, porque é honestidade com o teu paciente. Às vezes a gente não Claro, pode insistir numa situação, claro. a gente vê que não vai ter. Isso é sensacional. Eu acho que isso que é. Não, e hoje a fono tem muita ciência para cada técnica e você consegue acompanhar exatamente o quanto que você pode chegar nessa técnica e um paciente fazendo a técnica certa, o exercício certo, a voz vai melhorar e é uma coisa que eu sou assim, adepta a fazer tratamentos rápidos. É claro que tem, por exemplo, eu trabalho há muitos anos com os repórteres da TV, aqui da RPC, há 28 anos, então faz 28 anos que eu atendo os mesmos. Tem gente lá que sim, que eu atendo, acompanho ao longo da minha vida. Não é um tratamento que a pessoa está fazendo, né? É um acompanhamento. É diferente, entendi. Mas assim, você tem que ter um procedimento muito pontual e muito rápido na vida da pessoa, em questão, digamos, um tratamento de meses, bastante curto, para a pessoa ganhar autonomia, saber usar a voz e ser autossuficiente com as técnicas, porque as técnicas precisam ir para a vida inteira. Não pode ser só uma maquiagem, né? Só aprendeu a usar a voz, aprendeu a aquecer a voz para sala de aula. Não é só na hora que está fazendo fono, mas tem que fazer o resto da vida. Exatamente, é para a vida. Não é? Então, esse que é o ponto. Mas é muito comum, infelizmente, eu acho que como tudo na vida, muita gente às vezes acaba ficando muito tempo na fono sem resultado, na esperança de conseguir. Eu já acho que a gente não pode fazer isso. Por exemplo, a minha sessão não é barata, me especializei demais ao longo da minha vida, porque o meu desafio é resolver rápido um problema, então não ficar dando tiro no escuro. Mas, se você às vezes vai num profissional que não é especializado e o cara está ali e fica tentando, fuja, porque não vai resolver nada, né? Às vezes é o barato que sai caro, né? Que sai caro. O Gilson está falando aqui, ó, dificuldade de falar mais alto, tipo no meio de um pessoal. Essa questão entra na cirurgia de mudança de voz ou fono? Fono. Aí, como eu falei, na cirurgia de mudança, a gente vai mudar a frequência que ela vai vibrar. Não vai deixar treinamento vocal. Treinamento vocal.
É, Treinamento do bom. treinamento. Aham. A Exato. Fátima também fala assim: o que fazer com uma voz crepitante? A voz crepitante é um som basal, que é a pessoa que fala com a voz assim, fala com a voz crepitante. Esse aqui é um exemplo de uso errado da ressonância, ou seja, a voz ela vibra aqui, aqui, aqui. Se eu, por exemplo, falar com a voz assim Essa nasal, minha nasal. voz está uma característica nasal. Se eu falar com a voz aqui, ela está totalmente para trás. O que você tem que aprender a fazer? Técnicas que te levem a voz para esse equilíbrio de ressonância, que você utilize toda essa região, tá certo? Exato. Porque usar a voz lá embaixo, em algum momento vai te dar problema. E o exame dessa paciente provavelmente vai estar normal, né? Vai fazer uma laringoscopia, vai estar normal. O fato do exame estar normal não quer dizer que a voz Exatamente. esteja normal. Com certeza. Bom, acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? Ia mais longe, hein? Se tivesse tempo, ia, né? Aham, que coisa boa. Olha, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui. Quantas perguntas legais que surgiram. O Araújo fala aqui, ó, eu não quero fazer fono, eu quero fazer cirurgia para engrossar minha voz. Tiroplastia tipo 3. Você veja o que é hoje o Google, né? Ele já dá informação, o paciente já chega Já chega com falando o que é informação. melhor, né? Assim, eu quero engrossar com a minha voz na tireoplastia tipo 3. Já sabe o Fono nome é do uma especialista. obrigação antes da cirurgia? Olha, é altamente indicado, tá? Uhum. Eu sempre indico, tá? E se você não fizer antes, mesmo depois da cirurgia, a gente vai precisar fazer algumas sessões, sim. Então, a cirurgia pura, ela não existe, né? Bastante limitada, né? É exatamente por É, isso, Araújo, que a gente está comentando aqui, porque a cirurgia vai resolver o, o problema da frequência, digamos, uma mudança da frequência, adequar, mas nem todo mundo que tem a voz aguda precisa fazer cirurgia de forma nenhuma. E se você exatamente. precisa colocar a tua voz mais grave, tem que avaliar, e isso que é importante, uma avaliação com otorrino e com fono, para ter a possibilidade de entender o que está em desarmonia na tua voz. Esse é o ponto. Esse é o E aí ponto. saber assim, até onde que a cirurgia pode te ajudar e até onde a fono vai te ajudar, tá certo? Então, eu acho que esse que é o ponto. O Rodolfo também pergunta aqui, a associação da fonoterapia com o canto é positivo? Muito Muito, positivo, porque enquanto a fono vai trabalhar todo um trabalho técnico da própria fisiologia da voz, o canto vai trabalhar a musicalidade. Então, a junção dos dois é bem interessante e é muito comum ter, por exemplo, um cantor com problema de voz e, e ter que, mesmo assim, dar conta da sua agenda de shows e tal. Então, esse trabalho, um cantor pode estar fazendo um tratamento de fono e está fazendo o acompanhamento com canto também. E além de que eu otorrino nisso tudo, né? exatamente. Aham. Aqui tem uma outra história que, ó, o Duplus Rude, fiz fono por pouco tempo, coisa de um mês, e logo que entendi até que altura poderia chegar, eu desanimei. Mas em um mês você já viu até onde você poderia? Prefiro a cirurgia e depois voltar com a fono. Não sei o que te dizer, sinceramente, porque tem que ver qual que é a indicação, o que o teu otorrino e o que a fono te indicou, e às vezes é legal ouvir uma opinião, uma segunda opinião também. O que você acha, Guilherme? Pois é, eu volto, né? A gente sempre tenta, né? Eu acho que sempre é muito válido fazer a fono antes para a gente ver até, como você falou, até onde a gente pode chegar. E esse até quanto vai assim, eu acho que aí vai uma coisa bem importante que eu digo para todos vocês, que hoje tem muito acesso, tem muita informação disponível na internet. Mas a gente precisa saber o seguinte, que nós somos seres... Opa,
né? Bateria aqui está quase acabando. Nós somos seres humanos e um olhar individualizado sobre um determinado problema, ou seja, um médico, um profissional, né, assim, uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, um otorrino, que olhe para a tua laringe, faça um diagnóstico e realmente entenda o seu problema, é muito mais importante do que você se dar fazer um autodiagnóstico e decidir qual procedimento que você quer. Então, ouvir uma opinião de um cientista, de alguém que vive a vida para resolver problemas de voz, isso é bem importante. Então, não foque nisso, eu quero fazer tal cirurgia. Se for indicado, eu acho que é uma boa. O que você acha disso, Guilherme? Não, eu concordo, eu acho que esse é o caminho mesmo. Vamos ver, analisar caso a caso, né? E aí decide. Mas a decisão é em conjunto, né? Não é, vamos fazer. Acho importante. O Google não pode decidir isso, né? Não. Ai, meu Deus, olha, eu acho bem interessante porque vocês médicos precisam realmente ter essa relação muito forte, né, com o Google, porque hoje os pacientes chegam mesmo já dando diagnóstico, já dando tratamento, né, não só na otorrino, mas em todas as Em áreas, toda. né? É. É. Né, que a testosterona não mudou muito a minha voz. Aí, semana que vem, vou lá com o doutor. Isso mesmo, vai lá, ó. Vai lá com o doutor Que legal, Guilherme, vamos com conversar, a gente tira certeza. todas as dúvidas aí. Uhum, uhum. Qual especialista de fono ir para mudança de voz? Eu, por exemplo, sou especialista em voz. Eu sou fonoaudióloga e sou especialista em voz. Se você quer fazer um trabalho de voz, você tem que procurar uma fono ou um fono especialista em voz na sua cidade, tá bom? Semana que vem tô lá, doutor. Que legal, viu só? Legal, bem legal. Um abraço para você. Bom, pessoal, então nós vamos aqui deixar um grande abraço para todos vocês. Guilherme, muito obrigada por Obrigado essa você pelo live, por convite, esse bem legal mesmo. bate-papo. Espero te ver outras vezes aqui, que a gente possa Certeza. conversar. Obrigada por disponibilizar o teu tempo. Imagina, 10 horas da noite, já trabalhou o dia inteiro, está aqui falando sobre voz. Não, foi Mais um bem legal mesmo. pouquinho. Bem Bem legal bacana. mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência de vocês. E quero aqui falar que essa série de lives que eu estou fazendo todos os dias, às 9 horas, é live de aquecimento para um evento muito especial que eu faço na semana que vem, que é a Masterclass Comunicação de Sucesso. Eu tenho dito aqui muito sobre a importância da comunicação nas nossas vidas. Hoje não basta ser competente, você precisa saber se comunicar para poder mostrar a competência que você tem, para poder levar mais para frente os teus projetos, os teus sonhos e o teu conhecimento também. Por isso, na Masterclass Comunicação de Sucesso, a gente vai falar sobre como destravar a comunicação e fazer com que ela seja um diferencial na sua vida. E é um evento gratuito que você não pode perder. Vai na minha bio aqui, faz a sua inscrição do WhatsApp, participe, porque eu espero por vocês lá, tá bom? E chama os amigos, chama todo mundo, falar, vamos ver Vamos lá o que a lá. Cida vai falar. Vai lá também, Eu Guilherme, vou vai lá estar me lá, prestigiar. vou estar lá. Então tá bom. Um beijo, pessoal. Boa noite, bom Tchau, descanso para boa noite, boa vocês. noite. Tchau. Obrigada, Guilherme. Obrigado você. Tchau, tchau.